Boa tarde. Bob, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com todos vocês, poder falar um pouco do que a gente viu lá. Ana, obrigado. É assim, vou dar uma percepção geral primeiro. A Ana falou bastante, ela colocou de uma forma até modesta, assim, o negócio tá porrando lá fora, gente. Essa é a percepção que eu tive. Alguns números para vocês. Estados Unidos está há quantos anos fazendo? 3 anos. 3 anos. Ótimo. São 300 projetos realizados, executados, e mais de 1.000 projetos em execução. 1.000 projetos em execução. Então, agradeço a tua... Não, o que eu falei pra você tá valendo, viu? O que eu falei lá. Se você direcionar tudo pra lá, eu vou exportar você. Bom, vamos lá. A gente viu assim, o que eu percebi lá muito? Primeiro, uma evolução técnica muito grande dos Estados Unidos. A gente vinha acompanhando a Europa com projetos muito com um foco grande em arquitetura, e os Estados Unidos num lado, ele vem com um lado mais pragmático. Acho que essa palavra que você usou é a palavra que a gente viu muito lá, né? A gente conversou bastante sobre isso lá. Eles vêm com uma pegada muito pragmática, então, que é bom, né? É sinal de que a tecnologia ela tem um papel já de disrupção, né? Que a gente fala, é um termo que já está batido, mas é um fato. Quando você vê indo para o lado mais pragmático, você vê que ela rompeu a barreira e agora assume um papel mais industrial, né? Então acho que esse é o grande aprendizado lá. Os Estados Unidos ele bebe muito da água do Canadá, tá? Eles foram acessar a parte técnica muito dos canadenses, o que valida um pouco o nosso trabalho aqui como NU. A gente tem acessado o Canadá com a base técnica também, então isso foi muito legal. E assim, o que eu vejo é os Estados Unidos com com um dreno muito grande de demanda no mundo. Obviamente tem as demandas europeias que são meio que circulares. A Austrália tem feito um trabalho muito legal. A Lendlease, que a Ana citou, é uma empresa super bacana que a gente acompanha e vale a pena acompanhar também. E o que é interessante também, que deu para perceber muito lá, a gente teve em 2019 na outra feira em Quebec, e o público aumentou muito. Quando você vê que a audiência aumenta muito, você começa a perceber que o negócio já começa a ir para um outro patamar. Então, muitas empresas muito especializadas, muito técnicas. Tinha gente de todo mundo lá. A gente conversou com a turma europeia, com a turma americana, com a turma canadense. E o que a gente percebeu muito é que em alguns lugares do mundo, a decisão de fazer em madeira ou não, ela é muito mais ligada a produto e uma questão técnica de velocidade, industrialização, do que outros fatores. Então, o que eu quero dizer? Tem alguns países da Europa, por exemplo, que já grande parte das novas construções já são em madeira. Tem algumas questões ligadas a incentivos públicos, que isso é comum no mercado europeu. Infelizmente a gente aqui não tem isso, a gente vai na raça, né? Então, esse é um ponto importante que difere um pouco de como a gente tem visto o crescimento americano. O crescimento americano é muito parecido, a forma como o americano trabalha, que é essa forma mais... o poder público não interfere, né? Ele é livre mercado, então ele deixa o empreendedorismo avançar, dá espaço para avançar, obviamente. Então é um bom sinal, né? Quando você começa a ver projetos, eu vou mostrar alguns aqui, que tem performance iguais ou melhores do que os projetos convencionais, você começa a perceber o porquê que o americano, que é um cara pragmático, um cara que faz muita conta, ele está olhando para esse mercado de uma forma de lupa, uma forma mais delicada.
A gente teve a oportunidade lá de fazer algumas visitas técnicas. Essa é a Timberlab, que é um dos General Contractors, uma turma muito boa e que está fazendo um trabalho muito legal lá, técnico, são caras técnicos, e mostrou um pedaço da cadeia, né? Isso que foi interessante, e deu para perceber muito alguns aspectos importantes. O primeiro deles, que para mim a gente tem falado isso muito aqui na NOA, e a capacidade, a necessidade e a vontade deles de fazer um projeto desde o começo com todo mundo na mesa, que é o nosso sonho aqui como player do mercado imobiliário, né? Todos nós falamos isso há muitos anos, eu como incorporador já há 10 anos, a gente tem tentado sempre trazer todos os players desde o começo, e aqui a necessidade é muito maior, porque você, ao projetar, ao se desenvolver um projeto em madeira engenheirada, não tem como você fazer sem ter os produtores na mesa, não tem como você fazer sem os engenheiros na mesa, sem as construtoras na mesa. Então é fundamental que estejam todo mundo desde o começo. Essa é a recomendação que eu faço, quem quiser fazer. A recomendação que eu faço é essa, porque é diferente. Você tem que projetar e pensar o projeto de uma forma diferente. Então todos os nossos sonhos lá atrás de preparação de projeto melhor, de dar mais subsídio para execução, antecipar alguns problemas, eles acontecem aqui quando você vai projetar, quando você vai desenvolver algum projeto em madeira engenheirada. Então lá foi interessante que eles trouxeram várias informações, vários insights. Aqui estão apresentando um projeto residencial, estavam apresentando a estrutura que foi desenvolvida com um conector diferente. Então foi uma estrutura muito bacana. Aqui é um edifício corporativo, que é uma das sedes da Space, que é da Regus. É o District Office, que é um empreendimento que tem até eu vou mostrar mais para frente o case dele. Ele traz uma rentabilidade em linha, mesmo pós-pandemia, né? Isso é importante comentar, né? Eles estão falando de um corporativo pós-pandemia, com uma rentabilidade em linha com o que era previsto antes na viabilidade econômica. Então foi bem interessante. O que nos mostrou, né? Que a ocupação deste espaço, ela permaneceu ativa e bem ocupada mesmo com a pandemia. Então isso foi um ponto importante, é um ponto que a gente aqui na NOA tem conversado muito com os nossos investidores sobre a qualidade do espaço, sobre o benefício que ele traz em termos de para o ocupante, né, e no caso de corporativo, e a qualidade que o espaço traz para as pessoas, para os colaboradores que vão trabalhar nesses espaços. Isso foi muito... Eu entrei no prédio, comecei a conversar com as pessoas e era meio que unanimidade o quão agradável era aquele espaço para as pessoas trabalharem. Então, e um dos inquilinos até comentou que ele ocupou esse espaço aqui da lateral e falou assim: pô, o que eu gostei daqui é que eu não precisei fazer muito investimento em decoração de interiores, porque está pronto. Eu precisava só instalar minhas mesas e eu já estava num ambiente super agradável, onde a minha empresa poderia se colocar de uma forma muito boa, em termos de arquitetura, estou dizendo, né, em termos de ambientação. Todo mundo quer receber as pessoas bem na sua casa, então foi um dos pontos que a gente tem falado muito aqui. A qualidade dos espaços, a menor necessidade de investimento para a arquitetura de interiores, isso são pontos que a gente tem trazido muito e que se comprovou lá nessas visitas. Esse, o Wilson Forest Park, é um empreendimento residencial. Foi muito legal essa visita, que deu para perceber muito. Eles falaram muito da velocidade de construção, da capacidade de trazer um produto muito rápido para o mercado. É um produto que foi bem vendido e o incorporador estava lá também na visita e estava super animado com o resultado. Foi um negócio super bacana. Tem alguns pontos interessantes, né? Aqui a gente tem falado, a gente está desenvolvendo um residencial agora, então nos ajudou um pouco a validar um pouco das nossas
premissas de produto, a gente quer trazer uma estação elétrica já com eventualmente um carro elétrico em cada unidade. Então é um negócio que a gente tem estudado bastante, como trazer elementos de sustentabilidade para uma necessidade de consumo diferente de sustentabilidade que cada vez mais nós brasileiros, graças a Deus, vamos começar a ter com mais profundidade, com mais escala e com mais vontade. Aqui é o Adidas, né? Foi uma visita muito legal, mas frustrante ao mesmo tempo, porque eles não deixaram a gente entrar, porque é o Centro Tech de Desenvolvimento de Inovação e de Produtos da Adidas. Então, eles não deixam ninguém entrar. Quem não tem um crachá não entra de jeito nenhum. Então, enfim, mas deu para ver um pouco as instalações, tem alguns pontos. Teve uma visita, uma apresentação técnica do escritório de arquitetura, nos mostrou, e também do construtor, nos mostrou como foi feito, como foi pensado, o porquê da madeira. Ele inicialmente foi um projeto que foi concebido toda em estrutura de concreto, e aí a Adidas, em uma das reuniões, fez uma provocação que aquilo não estava ESG, que ele queria algo mais sustentável e que não estava condizente com o que seria, com a importância que aquele prédio teria em termos de inovação, o que aquele prédio representaria para a Adidas no âmbito nacional e o que eles queriam que fosse feito lá. E aí surgiu esse desafio, foi quando veio para a mesa, se é inovação, temos que colocar madeira engenheirada, e aí lançou-se esse desafio para os arquitetos e para os construtores, e eles conseguiram executar e ficou maravilhoso. O projeto é sensacional. Esse é o aeroporto de Portland, que é um anexo, que é uma expansão, e a Timberlab que está fazendo. É uma obra complexa, tem, enfim, eles explicaram como fizeram esses elementos curvos e enfim, a dificuldade de se executar isso, enfim, mostraram todo o processo, como que foi o cronograma, como é que eles montaram, como é que desenvolveram desde a concepção das peças, do projeto, desculpa, até a confecção das peças e a execução do projeto lá na obra. Esse foi até um projeto que interessante. Depois que a gente foi embora, você viu isso? Teve uma reunião que o Biden foi lá, o Biden foi lá inaugurar e falar do projeto em si, da madeira engenheirada. Foi muito legal. Foi interessante que ele, enfim, na inauguração ele fez muito alusão a questão da madeira engenheirada, da importância dessa indústria lá para os Estados Unidos. Foi bem interessante. Aqui um pouco nas visitas técnicas a gente começou enfim, aqui são coisas mais ligadas ao nosso processo aqui na NOA, detalhamentos, o nível de detalhamento das peças, e aí vai muito Kroner, o uso do nosso famoso BIM e dos detalhamentos que a gente precisa aqui para fazer uma execução com qualidade, com não só qualidade de produto, mas qualidade de execução também. Aqui um pouco mais, esse que está rodando o vídeo aqui é um empreendimento residencial super bacana. Eu estava na rua, indo para um outro caminho e parei e falei, pô, isso aqui é madeira, deixa eu filmar. E interessante, aqui um pouco, na esquerda, estava na feira um exemplo de uma montagem, vamos dizer assim, de um componente montado. Esse do meio estava na visita técnica Timberlab. E aqui foi interessante que na feira começa a se colocar algumas variações aí de cores para a gente poder usar na madeira engenheirada. A gente tem uma crença na NOA que o dia que a gente vai falar assim, pô, a gente teve sucesso, foi o dia que não necessariamente vai ser usada a madeira engenheirada para aparecer, a madeira vai aparecer. Ou seja, o dia que a gente usar ela exatamente para a estrutura, que ela for com o fim dela estrutural e não só, que a gente quer mostrar, né? A gente quer, porque ele é bonito, é um elemento bonito, é um elemento decorativo
mas não necessariamente esse é o principal papel dele. O principal papel dele é estrutural. Então a gente brinca lá que a gente vai dizer que a gente tem sucesso no dia que não aparecer. A maturidade do setor. Não que não queira que apareça, tá? Porque é bonito. Esse é o District Office, que é onde está a sede da Space. Algumas imagens aqui. Aqui alguns pontos que eles apresentaram lá no congresso que foi interessante. Alguns desafios que eles tiveram. Primeiro de competição. A região é uma região que é uma região crescente de novos projetos. Eles queriam se diferenciar. Por isso eles decidiram pela madeira engenheirada e essa diferenciação trouxe um resultado bom em Portland. Um resultado bom porque eles conseguiram trazer um bom inquilino e tem um bom contrato lá de locação, então foi um bom aprendizado. Um outro desafio foi fazer um projeto que tenha uma qualidade de ambiente melhor por conta da pandemia, então eles optaram pela madeira também por isso. Algumas lições aprendidas. Enfim, eles tinham um desafio de ter o benefício da biofilia, utilizando luz natural e também a elemento natural que é a madeira, para trazer todo esse elemento de biofilia que é tão importante hoje nos espaços. E alguns sucessos. É uma estrutura eficiente, se demonstrou uma estrutura eficiente depois. Nesse projeto eles usaram um CLT de 3 camadas com uma camadinha de concreto em cima, que era um estudo que eles estavam fazendo. A gente tem estudado isso aqui nos nossos, né? E se mostrou eficiente em termos estruturais. E a dúvida, na verdade, assim, deixa eu tentar entrar um pouco mais de detalhe. A gente tem sempre alguma dúvida se faz um CLT de 5 camadas, que é mais robusto, ou se faz um de 3 camadas com uma camadinha de concreto. Por isso que é uma lição aprendida aí, foi um sucesso no caso deles. Não necessariamente os nossos serão assim, mas é caso a caso, é projeto a projeto, então cada projeto tem a sua eficiência estrutural, a sua necessidade. Então nesse caso aqui se demonstrou uma boa forma de se executar. O nível de acabamento é um detalhe técnico do CLT, né, que eles quiseram fazer um projeto com ar mais industrial, então optaram por um acabamento mais industrial. Isso é só um detalhe. A obra just in time, ou seja, uma obra mais curta, onde eles conseguiram programar bem as entregas de cada elemento, de modo que ele chegasse para a montagem diretamente. Isso foi um ponto importante, é um ponto que a gente lá na NOAA tem estudado em cada projeto, em como ser cada vez mais eficiente nessa logística. Isso é importante para a industrialização, para o processo de montagem mais limpo e mais rápido. E a flexibilidade, esse é um negócio que foi novo lá, que eles falaram, que foi interessante, que é a possibilidade de você remover um pedaço do piso, caso que eles fizeram de um projeto de um jeito que você possa remover de forma a conectar 2 andares, se for preciso. Então você remove, põe uma escada e conecta isso facilmente. Isso só é possível porque você tem um elemento que pode ser retirado ou não. Isso é novidade, pelo menos para mim foi novidade. Eu não tinha me atentado a essa possibilidade. E, obviamente, tem uma técnica para fazer. O jeito como ele foi construído, como aquela peça foi projetada para estar naquele lugar, então foi interessante. Aqui um pouco de número, eu vou passar aqui porque não dá nem para ver direito, mas enfim, o que mostra é que a rentabilidade do empreendimento foi em linha com o projetado. Em alguns casos acima, o preço de aluguel foi acima do que eles estavam prevendo, então isso foi interessante. E esse aqui é um segundo case que eles trouxeram, que eu queria trazer para vocês, que eu gostei que eles trouxeram lá e foi um case interessante. Esse é um prédio em Washington que já estava construído em concreto, enfim,
do jeito convencional, e que eles quiseram fazer uma expansão. E naturalmente, por conta técnica, inicialmente, por uma questão técnica de peso de madeira, a madeira é 1/5 do peso do concreto. Então, por conta disso, por conta de uma necessidade menor de reforço estrutural, eles tinham capacidade por conta de plano diretor, de uso de eficiência, como é que chama? Me fugiu a palavra. De plano diretor, de poder usar o potencial construtivo maior. Eles poderiam fazer mais 3 andares e eles optaram por fazer em madeira. Aqui dá para ver direito, aqui a parte de baixo é em concreto convencional e aqui foi feito em madeira. E qual que é o resultado que eles tiveram nisso? Que isso que é a parte legal, né? Primeiro que esse prédio no entorno do bairro, ele ganhou um destaque. Então ele foi valorizado. Primeiro ele foi valorizado por que tinha antes, e segundo foi valorizado em relação ao entorno. Então ele passou a ter aluguéis mais altos. O prédio todo, não só a parte nova. Então o prédio todo valorizou. O segundo, que é uma outra informação interessante que eles nos trouxeram, é que os andares de cima, por serem madeira, por serem mais sustentáveis, dar essa ambientação, têm um aluguel mais alto que os andares de baixo. Então, toda a nossa tese, que a gente tem falado muito, né, Dani? Temos falado muito sobre isso, de que os prédios, potencialmente, aqui no Brasil, vão ter a mesma característica de valorização de preço de aluguel, valorização de preço de venda. Isso tem sido padrão nos prédios de madeira lá fora. Então, a gente, obviamente, até por uma questão de conservadorismo, em muitas situações a gente não usa essa premissa, mas o fato é que isso está acontecendo lá fora. Os prédios de madeira estão mais valorizados. Aquele T3 que você mostrou é um prédio que foi vendido em 2018 a preços muito mais altos do que o pico histórico da região de Minneapolis. É 28%, né, Magno, acima do pico histórico? 18, obrigado. 50 do ano e 18 do pico histórico de precificação da cidade. Então, são sinais contra dados, contra fatos no argumento, certo, gente? Então, são dados importantes que a gente tem que trazer para cá, para que todo mundo consiga entender o que é um projeto, um ambiente, um escritório, uma casa, um projeto residencial, o que significa isso traduzido para as pessoas que vão ocupar esse espaço, que vão comprar, que vão alugar, ou o que quer que seja. A gente tem feito esse trabalho muito aqui, tem tentado demonstrar isso para o mercado. É um produto que traz um elemento arquitetônico fantástico, o resultado é espetacular, não tem como você entrar num ambiente como esse e se maravilhar, é um negócio... Eu sou apaixonado pelo negócio, então também eu falo com paixão, mas é impossível você não entrar num ambiente e não tocar num pilar, gente. É sério isso. Você toca, você fala, não, peraí, isso aqui existe mesmo. O que tem por dentro, por trás? Tem alguma coisa por dentro disso? E não tem, é madeira pura. Então isso é um negócio interessante e é um dado legal que eu quis trazer para vocês. É isso, gente. Obrigado aí.